Para fazer a nossa peça, eu escolhi aqui o fio refinato da Fischer de 15 milímetros. E nós vamos utilizar duas cores hoje. Nós vamos utilizar aqui a cor mango, perfeito para essa combinação com o manteiga. Então, nós vamos utilizar essas duas cores aqui. Usar também um fecho. Aqui eu escolhi esse fecho, mas você pode escolher aí o fecho da sua preferência. Inclusive, se você quiser utilizar os botões imantados também, tá valendo, certo? O de sempre, cola, tá? Tesoura para arremate, o corrente, alças aí, que também é opcional. Sua etiqueta e a agulha aqui eu vou utilizar a agulha de número 6,5. Mas para o fio refinato aqui, a agulha de 3 até a 6,5 você consegue trabalhar muito bem com ela. O que você vai ter que dar atenção aí é a sua tensão de pontos. Então, como que é o seu ponto? Então, sabendo como é o seu ponto, você vai saber qual agulha escolher aí para o seu trabalho, tá? Então, essa bolsa é uma bolsa muito simples, uma crossbody muito simples de fazer, tá? O início dela é uma base com ponto baixo, carreiras de vai e vem, e a gente vai iniciar com a cor mango, tá? Vamos fazer aqui o nozinho inicial, fechar ele e fazer aí 4 correntinhas. Após fazer as 4 correntinhas, eu vou fazer uma extra e vou virar o trabalho e para cada elinho aqui atrás da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Dando assim com 4 pontos baixos. Fiz os 4 pontos baixos, vou fazer uma correntinha de virada, vou virar o trabalho e repetir os mesmos 4 pontos baixos, tá? Então, ela é bem simples, é uma base de ponto baixo, carreira de vai e vem. Eu vou fazer isso até ficar o tamanho que eu quero a minha base, certo? Então, repita aí esse processo até atingir o tamanho. Perceba que mesmo com a agulha 6,5, o meu ponto ele é bem apertadinho. Então, se você tem um ponto aí, a sua tensão de ponto é um ponto mais folgado, utilize agulhas menores, tá? Por quê? Porque se você utilizar agulha maior e a sua tensão de ponto for pontos folgados, você vai ficar com aquela base molenga, com a base cheia de buracos, tá? Então, veja aí qual a sua tensão de ponto para a escolha da sua agulha. E olha só a nossa base, tá vendo? Bem fechadinha, bem firminha, não é aquela base molenga esburacada, tá? Porque a agulha e o meu ponto estão corretos. Então, se você fez uma base aí, ela ficou muito molenga ou ficou muito esburacada, olha como tá firme, ó. É porque a agulha que você tá utilizando não está correta com o seu ponto. Então, troque aí a agulha ou por uma menor, faça um teste aí por uma menor ou por uma maior, tá? Que essa base, ela precisa ser uma base, assim, firminha, né? Pode ser aquela base molenga demais. E principalmente com muito buracos. Mesmo sendo uma base de ponto baixo, ela não tá aquela base esburacada, ó. Tô fazendo força mesmo. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Ela ficou com 15 centímetros, tá? Caso você queira fazer maior, pode fazer maior. Caso você queira também fazer uma base oval, também pode fazer, tá? Essa base aqui é só uma sugestão. Então, eu finalizei a minha carreira aqui, ó, de pontos baixos, meus 4 pontos baixos. Agora, eu vou contornar essa base aqui com pontos baixos também. Então, o que que eu vou fazer? Quando a gente estava fazendo o trabalho, a gente sempre fazia uma correntinha aqui extra, certo? Então, a gente vai utilizar essa correntinha que a gente fazia para fazer os pontos baixos. Então, eu vou vir aqui, ó,
na lateral do meu trabalho e vou visualizar onde eu coloquei essas correntinhas, tá vendo? Aqui, esses elinhos significa que é a minha correntinha de virada. Então, eu vou vir aqui depois do elinho e vou pegar as duas perninhas, tá vendo? Daquele pontinho que eu fazia, daquela correntinha que eu fazia para virar o trabalho. Então, sempre vou fazer um ponto baixo em cada elinho desse, só que eu vou fazer pegando as duas perninhas, tá? Se eu pegar só uma, o resultado vai ser diferente. Então, eu preciso pegar as duas, que é para minha base aí ficar bem fechadinha, bem firme. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui, tá? Eu não vou fazer aumento, não vai ter necessidade de fazer aumento. Vou vir aqui no meio e vou pegar as duas alcinhas desta carreira, fazendo também um ponto baixo. E aqui de novo, na minha correntinha de virada, eu vou fazer um ponto baixo também, pegando as duas. Então, aqui vai ser sempre pegando duas alcinhas aqui para fazer o meu ponto baixo. Tá bom? Vou contornar tudo aqui e volto já. A nossa base contornada, tá? Toda contornada em ponto baixo, sem fazer aumentos. Por que sem fazer aumentos? Porque não tem necessidade. A gente só vai fazer aumento quando a gente quiser utilizar essa base reta, o que não é o caso agora. Nós vamos utilizar essa base assim, tá? Então, não tem necessidade de aumento. A gente quer que ela emborque. E no último pontinho, nós vamos fechar essa carreira e dar início à nossa nova variação de ponto. Fechando aqui a carreira, nós vamos começar o nosso novo ponto, que é o ponto baixo centrado. Então, vamos fechar meu último ponto dessa carreira e o meu primeiro ponto dessa carreira, os 4 pontos, lembra? Então, eu vou vir aqui, introduzir a minha agulha no meio do ponto, que é o ponto baixo centrado, ele precisa sair aqui no meio, tá vendo? Não saiu. Então, vamos ajeitar aqui, ó, para que a agulha saia no meio, entre essas duas perninhas. Então, aqui no meio, eu vou pegar o meu fio e trazer para frente. Trouxe o fio para frente, eu vou pegar esse que eu deixei aqui solto e vou fechar o meu primeiro ponto baixo centrado. Ok? Fechei o primeiro ponto baixo centrado, agora é só fazer os próximos, tá? Nós vamos fazer aqui 6 carreiras de ponto baixo centrado. Vamos dar a volta aqui 6 vezes com o mesmo ponto, que é o ponto baixo centrado. Voltei aqui já com as minhas 6 carreiras de ponto baixo centrado. E aí, nós vamos começar a outra variação de ponto. Então, vou pegar aqui o meu fio manteiga. Ele tá mais esticadinho assim, porque ele já foi utilizado. Inclusive, eu até gosto de utilizar o fio já esticado. Olha só como ele fica o rolete, um roletezinho perfeito. Então, com a minha carreira fechada, né, vou passar aqui, ó, o fio para trás e fechar a carreira. E aqui, com a minha carreira, com o fio aqui atrás para fechar a carreira, eu vou pegar o manteiga, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio do ponto baixo centrado. Introduzo a agulha no meio para fazer outro ponto baixo centrado. Então, vou pegar aqui o manteiga, trazer ele para frente. E vou pegar aqui o mango e vou fechar aqui ele um pouquinho, para ficar bem justinho aqui na agulha. E agora, com manteiga, eu vou fechar o meu primeiro ponto baixo centrado na cor manteiga. Fechei o ponto, vou ajustar aqui, para ficar tudo alinhadinho. Vou passar o mango para lá. E agora, eu vou começar aqui a fazer a minha variação. Então, como que vai funcionar? Eu vou fazer uma carreira, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Na próxima, eu vou contar
3 pontos e vou fazer um ponto baixo alongado. Ponto baixo centrado, conto 3 pontos baixos centrados e vou fazer um alongado. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo centrado, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, no pezinho aqui do terceiro ponto, no pezinho centrado, eu vou trazer o fio e fazer o ponto baixo alongado. Tomar cuidado para não alongar demais, tá? Ele precisa estar alongado aqui o tamanho suficiente, o tamanho do ponto. Fiz o alongado, venho para o próximo ponto e vou fazer o ponto baixo centrado normal, tá? Lembrando sempre de já ir escondendo aqui o fio inicial. Conto novamente, 1, 2, venho no terceiro. Finalizei aqui a primeira carreira do alongado, tá? E olha só, acabou certinho, alongado, centrado, alongado. Então, vamos fechar aqui a carreira, mesma forma, tá? Leva a laçada lá pra trás. Passadinha lá pra trás. Agora, eu vou dar aqui, ó, 1, 2, 3, vou introduzir a agulha e trazer o meu ponto baixo alongado, tá? Então, eu já conto aqui do primeiro, o manteiga, eu conto 1, 2, no pezinho do terceiro, trouxe, fecho o ponto, e aqui no alongado, vou fazer um ponto baixo central. Introduzir a agulha aqui no meio, onde eu já tenho um ponto baixo centrado aqui, eu vou introduzir a agulha no meio dele e vou fazer o meu ponto baixo centrado na cor manteiga. Vou repetir novamente, vou contar 1, 2, 3, introduzir a minha agulha, trazer o alongado, fechar, e aqui no alongado eu vou fazer um ponto baixo centrado. Então, a gente fez 6 carreiras de ponto baixo centrado com a cor mango. Fizemos 2 carreiras com o manteiga, utilizando aí o ponto baixo alongado com o ponto baixo centrado. A primeira carreira nós colocamos aqui, né? Fizemos toda uma carreira, toda a volta aqui com o alongado. E depois voltamos em um pontinho a menos, fazendo a segunda carreira, certo? E agora a gente vai repetir essa mesma sequência. Nós vamos fazer 5 carreiras de ponto baixo centrado, e após as 5 carreiras de ponto baixo centrado, nós vamos fazer o ponto baixo alongado com o fio manteiga. Então, vamos fechar aqui. Vamos fechar a carreira aqui, ó, no alongado, tá vendo? Vou passar o manteiga aqui pra trás. Centrado, tá? Eu vou introduzir aqui bem no meio. Vou trazer a cor mango pra frente. Trouxe a cor mango pra frente, pego a alcinha do manteiga, diminuo ela. E agora eu venho com o mango e fecho o ponto. Fechei esse ponto, vou agora fazer as minhas 5 carreiras de ponto baixo centrado. Tô aqui com as minhas 5 carreiras de ponto baixo centrado, finalizando aqui, ó, os meus 2 últimos pontos. E aqui no último ponto, eu sempre vim trazendo o manteiga, tá?
Então, aqui na hora de fechar o meu último ponto baixo centrado, eu subi o manteiga junto. Então, eu teci o manteiga aqui junto, para ele vir subindo, tá vendo? Ele veio subindo aqui, para agora que eu for utilizar ele estar aqui em cima e não lá embaixo, no início da carreira da cor manteiga. Eu vou fechar essa carreira e vou repetir a mesma sequência que eu fiz aqui com a cor manteiga. No ponto baixo centrado, vou trazer a cor manteiga e vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado aqui com a cor manteiga. Fiz o primeiro ponto baixo centrado, vou contar 3 pontos. 1, 2, 3. No pezinho aqui do terceiro, eu vou fazer o meu ponto baixo alongado. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo centrado. E no próximo, um alongado novamente. A mesma coisa. E tá pronta a minha primeira carreira. Então, agora eu vou fechar aqui a primeira carreira. Veja que ela terminou com o alongado e aqui está o meu centrado. Então, eu vou fechar ela. E aqui onde está o meu centrado, a minha carreira de ponto baixo centrado, agora eu vou fazer o alongado. Então, aqui será carreiras de ponto alongado e aqui será carreiras de ponto baixo centrado. Vai ser ao contrário agora. Então, vou fechar, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Vou pegar o manteiga, trazer para frente e fechar esse ponto alongado. Aqui eu vou fazer o ponto baixo centrado. E aqui eu vou contar novamente. 1, 2, 3. Fazer o ponto baixo alongado. Vou repetir isso até o final dessa carreira. Finalizei aqui a segunda carreira. E se você quiser já finalizar a sua peça com esse tamanho, tudo bem. Mas eu vou repetir aqui mais uma coluna dessa. Então, eu vou fazer mais 5 carreiras de ponto baixo centrado e mais 2 do ponto baixo alongado, tá? Então, eu vou repetir esse mesmo padrão, essa mesma coluna, mais uma vez aqui, porque eu quero ela um pouquinho mais comprida, tá? Mas caso você queira desse tamanho aqui, já pode parar por aqui. Finalizei aqui os meus 3 blocos. No último aqui, eu não coloquei 5 carreiras de ponto baixo centrado, eu coloquei apenas 4, tá? Que eu vi que ela estava ficando muito alta, então eu preferi colocar 4 carreiras de ponto baixo centrado e as 2 carreiras na cor manteiga. Agora, nós vamos finalizar essa carreira e fazer a nossa aba, tá? Então, vou finalizar aqui normal. Vou introduzir a agulha aqui e aqui dentro para poder fazer um baixíssimo aqui, tá? Trouxe o mango, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um baixíssimo, ok? Posso fazer esse baixíssimo, eu vou fazer aqui pontos baixos. Fiz aqui a primeira carreira de ponto baixo, aqui vai ser a nossa aba. Então, eu fiz desta ponta até esta ponta, onde a minha aba possa fechar aqui na bolsa, tá? Fiz aqui, o meu deu 17 pontos baixos, tá? Mas caso o seu não dê a mesma quantidade, pode ser porque o tamanho da sua bolsa tá diferente da minha.
Após fazer os pontos baixos aqui, eu vou virar o trabalho sem fazer correntinha nenhuma e vou fazer novamente ponto baixo, tá? Então, meu primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo e aqui nos próximos também. Então, vou fazer aqui carreiras de vai e vem de ponto baixo, tá? Vou fazer 4 carreiras de ponto baixo. 4 carreiras de ponto baixo. Então, vou fazer aqui até o final, vou voltar e fazer de novo, vou voltar e fazer de novo, até dar as 4 carreiras de ponto baixo. E aqui no finalzinho eu vou tentar subir o manteiga junto, porque eu ainda vou utilizar ele, tá? Depois de fazer aqui as 4 carreiras de ponto baixo, eu vou agora começar a fazer o meu ponto alongado com o fio manteiga, tá? Então, aqui eu tô com o finalzinho do mango e eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui no primeiro ponto aqui eu vou introduzir a agulha, vou trazer o fio manteiga e já vou fazer aqui o primeiro ponto baixo, tá? O meu fio manteiga, ele veio comigo aqui, ó, até chegar aqui em cima, tá? Fiz o primeiro ponto baixo, vou fazer o mesmo esquema que a gente estava fazendo aqui, só que agora no ponto baixo e não no ponto centrado. Então, vou vir aqui no próximo ponto e vou descer aqui uma carreira, 2, 3 carreiras. No pezinho do terceiro, eu vou puxar o meu fio e vou fechar o ponto alongado. E vou seguir assim até o final. Fiz a carreira aqui de ponto baixo, tá? Vou virar o trabalho e vou repetir a mesma coisa. Vou fazer aqui 4 carreiras de ponto baixo com o fio mango. E após fazer as 4 carreiras de ponto baixo, eu vou fazer o alongado novamente. Então, vou repetir aqui a mesma sequência. Fiz as 4 carreiras de ponto baixo, vou repetir aqui a minha sequência com o fio manteiga. Já fiz o meu primeiro ponto baixo, vou vir aqui no próximo e vou no pezinho do terceiro fazer o alongado. Fiz o alongado no próximo ponto baixo. Vou virar o trabalho, lembrando que toda vez que eu virei o trabalho, eu não fiz nenhuma correntinha de virada, tá? Então, vou virar o trabalho e vou fazer ponto baixo aqui por toda a carreira e vou finalizar com um baixíssimo na cor mango. Vou puxar aqui o fio mango. Vou fazer o primeiro baixíssimo e vou dar sequência aqui fazendo baixíssimo com o mango.
E finalizo aqui, cortando o meu fio. Finalizando aqui nossa aba. Cortei aqui o fio. Vou esconder esses fios, tá? Fazer os arremates aqui, ó. Colocando cada um na sua cor. Pra eles ficarem bem camuflados aí, tá? Troquei aqui o fecho porque a alça que eu tenho aqui, que eu vou colocar nessa bolsa, ela tem detalhes em prata, né? Então, e aquele fecho, ele é no dourado, tá? Eu queria muito colocar ele, mas eu não tenho nenhuma alça aqui que combine com esse tom aqui da bolsa com detalhes em dourado. Então, eu troquei o fecho por esse aqui. Eu tenho outro aqui que é prata, o fecho prata, mas ele é muito grande. Então ele serviria bem aqui para combinar com a nossa alça. Porém, eu achei ele muito grande. Não sei se para vocês têm essa mesma impressão, tá? Então eu vou utilizar esse mesmo, esse pretinho, e com a alça prata. Acho que vai ficar bacana também. E eu gosto dele porque ele é bem rápido de colocar, bem simples. É só abrir aqui os ganchinhos, posicionar aqui no meio aqui da aba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou inserir ele aqui nesse meio. Prontinho, agora nós vamos apertar aqui bem. Com a bolsa aberta, posicionar aqui e ver onde que vai ficar a outra base do fecho. Coloque sempre com a bolsa aberta, inchadinha. Não coloque com a bolsa amassada não, tá? Então, vai ser aqui. E olha só como a base dela fica quadradinha, tá? Não fica aquela base assim achatada. Fica bem bonita. Vamos colocar a nossa alça, uma argola articulada. E ficou pronta a nossa bolsa. Eu gosto muito de utilizar essas alças, tá? Não são alças caras e dá a opção aí para a cliente poder regular a altura que ela quer. É uma alça que tem um mosquetão giratório, então ela não fica embolando no ombro da cliente. Tem um bom caimento no ombro também. Então eu gosto muito de utilizar essas alças, tá? E aqui a minha etiqueta, você pode utilizar a sua etiqueta e a sua marca da forma que você preferir, no cantinho, no meio, como você quiser. O fecho também é opcional, você pode utilizar o fecho de botão imantado. E assim ficou a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado dessa trama. Façam a sua crossbag, a sua crossbody e me marca aí no Instagram, Natiele Gomes NG, que eu tô esperando para ver a sua peça. Tchau, mulherada. Até a próxima aula.